Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com esta oportunidade de meditarmos na santa palavra do nosso Deus. Desta feita, nós iremos finalizar a perícope que escolhemos sobre a questão de falarmos sobre o Espírito Santo, a ação de Deus sobre nossas vidas. Neste momento, nós iremos meditar no capítulo 2 de Atos, especificamente no verso 5 até o verso 13. O Espírito Santo falou. Capítulo 2, do 5 ao 13. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma vez esta oportunidade sublime de meditarmos um pouco em Tua santa palavra. O que te pedimos é que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas vidas, nos dando a verdadeira interpretação do texto sagrado. Ser com cada ouvinte, ser com a nossa igreja. Abençoa as nossas vidas, com o perdão dos nossos pecados, suplicamos em nome de Cristo. Amém. A primeira observação que iremos fazer é que os irmãos, eles não estavam pregando, e sim louvando a Deus. E a língua aqui falada não é línguas estranhas, mas sim línguas conhecidas. O termo usado aqui no verso 6 e no verso 8. E é interessante enfatizar que Lucas, ele distingue aqui 15 lugares diferentes. A gente vai ver que quando Pedro, e os outros começam a louvar e declarar as grandes obras do Senhor, cada um podia entender em seu próprio idioma. O termo grego, traduzido aqui por línguas, no verso 6 e o verso 8, é dialectos, e se refere à linguagem ou dialeto de um país ou região. Esse mesmo termo é usado no capítulo 21, verso 40 de Atos, no capítulo 22, verso 2, e no capítulo 26, verso 14. E é interessante enfatizar que aqui eles estavam alegres ao receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, no verso 4, enche a igreja, e aqui eles louvam, eles falam da grandeza de Deus. Vale a pena a gente fazer um ponto de contraste aqui com a inversão, do julgamento que Deus faz ali na Torre de Babel. Ali Deus confunde as línguas
né, de todos eles, de todos aqueles homens que estavam reunidos a construir uma torre para glorificar o próprio nome. Aqui, pelo contrário, Cristo, né, a partir de Deus, vai fazer com que o Espírito Santo venha e haja com o poder de cada um entender em seu próprio idioma. A gente vai ver que em Babel as pessoas não conseguiam entender, né? Se confundiam uns com os outros, mas em Pentecoste todos compreenderam a grandeza de Deus. A Torre de Babel foi criada para exaltar o homem. E Pentecoste veio para louvar a Deus. A construção de Babel foi uma rebelião, mas em Pentecoste foi um mistério de submissão e humildade diante do Deus Todo-Poderoso. E a gente vai ver que, dentre essas questões, Deus deu o poder para aqueles que estavam ali louvando ao Senhor e cada um entender a grandeza maravilhosa de que Deus tinha feito na vida daqueles nossos irmãos. Uma outra coisa que nós devemos saber sobre a questão do avivamento do Espírito Santo em nossas vidas, a gente vai ver que Pedro, logo após, prega e mais de 3.000 almas se convertem. Lembramos que o poder não é de Pedro. O poder foi designado por Deus através do Santo Espírito. E aqui, se a gente for verificar essa questão, a gente vai ver que no verso 12, muitos ficaram atônitos e perplexos, né? Sem saber o que estava acontecendo. Mas em contraste, o verso 13, outros zombavam e diziam, eles estão embriagados. Então, o que é que nós aprendemos? Que a obra, ela é de Deus. Nós precisamos simplesmente realizar. Deus, ele conta conosco para esta questão. E a ênfase desta obra é que nós devemos fazer o que ele designou. Pregar em todos os instantes, testemunhar do amor dele, fazer com que as pessoas entendam a obra de Deus a partir da sua palavra, e aqueles que foram designados por Deus a crer, vai crer. Mas aqueles que não foram designados, que são descendência de Caim, descendência da serpente, irá zombar, irá criticar, irá fazer oposições. Que devemos entender que dentre os aspectos das feituras, né, que temos a fazer da obra de Deus, o que temos que entender é que devemos executá-las e a operação de ação na vida das outras pessoas, ela virá do próprio Deus. E dentre essa questão, o que devemos fazer é só ser fiel à sua palavra, para que Deus haja de acordo como ele quer na vida e em quem ele deseja. Que Deus nos ilumine e nos dando essa sabedoria, em saber que a obra é nossa, devemos realizar, e o feito é de Deus para com aqueles que ele designou antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que ele tenha misericórdia de nós e que nos dê esta oportunidade em o nome de Cristo. Amém.